Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Morfeu e estou aqui mais uma vez com você, numa noite muito agradável e vai ficar mais agradável ainda daqui a pouco com a presença dessa convidada muito especial que é a Luana Carvalho e a gente vai falar de um tema que eu gosto muito. Ela já entrou aqui na nossa live e a gente vai tentar a conexão. Enquanto isso, o Instagram vai notificando todo mundo que está ao vivo nesse momento para que possa acompanhar essa nossa conversa sobre educação financeira. Vamos lá. Agora eu acho que vai. A conexão não está muito boa, Tá. mas eu Oi, ainda oi. não consigo, eu só estou vendo Vossa Excelência. Aliás, eu estou só Tu, cons- ouvindo, eu não estou tu vendo. consegue escutar, Morfeu? Sim. Olha só, engraçado, a imagem não tá legal aqui, né? Não, não está aparecendo nada. Está tudo preto, tá um círculo aí como se estivesse carregando, né? Entendi. Vamos, tá. A gente vai tentar a conexão mais uma vez. A gente vai tentar a conexão. Vamos tentar aqui mandar para ela. Vamos aqui, a gente está tentando. Todo mundo acompanhando aí a gente. Você que está entrando na nossa live, olá. Vamos aqui tentar fazer uma transmissão, então, ao vivo com. Vamos ver se agora vai. Oi, Morfeu. Ainda não, hoje não consigo. Você está me vendo? Eu tô te vendo, tá tudo tranquilo a tua imagem. Eu acho que então é a minha internet que não tá legal mesmo. Pois é, tá. Eu não consigo, eu não consigo ver. Quem está assistindo aí a nossa transmissão, vocês estão conseguindo ver a nossa convidada? Aí vocês estão conseguindo ver a Luana? Muito Confirma provavelmente a aí quem minha imagem tá congelada para eles. tá. É, o tempo aqui, ó, não. É, Acabou de não confirmar tá. que não estão vendo. Verdade. Poxa, que pena. Vamos. Eu vou E tentar entrar aqui, Morfeu. Mais uma vez a gente vai fazer uma tentativa. tá ok. Olha aí, o Pablo já deu aqui até toda a sequência que que ela tem que seguir. Vamos tentar, ela tá. Vamos lá, mandou de novo. Vamos fazer essa mais uma tentativa aqui. Não, a gente já tem um plano B preparado. Acho que agora vai. Agora, Pronto, que bom. é difícil, né? Eu acho que é um tema que eu acho que tinha muito era dono de banco tentando derrubar a nossa conexão. Verdade. É incrível e eu costumo fazer as minhas lives nesse horário, mas a internet surpreende mesmo, é assim mesmo. Tá certo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Ah, Luana, essa transmissão está sendo feita ao vivo pelo Instagram e depois a gente faz o compartilhamento em todas as nossas redes sociais. Quem de Bacana, repente, quem de repente não conhece você, você queria falar brevemente seu perfil profissional, sua formação? bacana. Diego, primeiro te agradecer pelo convite, né? Fico feliz de você ter se interessado pelo tema. É um tema que eu gosto muito, né? Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou servidora pública, sou servidora do Tribunal de Contas do Estado, eu sou advogada, sou formada em Direito e uma grande admiradora do comportamento humano. Na verdade, isso é uma característica muito forte minha. Desde sempre eu tive uma facilidade muito grande na área da comunicação,
enfim, de lidar muito bem com as pessoas. E eu acabei me aprofundando nisso, né? Então eu tenho formação em coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching em São Paulo, acabei fazendo alguns estudos, e a área das finanças é algo que desde muito nova, empiricamente, eu já organizava, já ajudava algumas pessoas, e aí agora eu procurei, com todo o estudo que a gente veio desenvolvendo durante os anos, gerar conteúdo para as pessoas, para poder alcançar e ajudar cada vez mais as pessoas nesse aspecto, né? Então, em resumo, a minha trajetória para chegar até aí é essa. E eu fico muito lisonjeado de ter encontrado você lá na Unifap, né? Trabalhava na Unifap. Verdade. Dificilmente alguém passou pelo curso de Direito da Unifap naquele período e não conheceu o seu trabalho ali, né? Verdade, Diego. A gente já se conhece desde a Universidade Federal, é um orgulho para mim, é sempre bom poder reencontrar os nossos amigos, nossos colegas dessa época. Luana, o trabalho de vocês atualmente, vocês têm promovido, eu vi que vocês promoveram um workshop, Sim. né, na escola Isso. Intervinhos, né? Isso. Vocês têm uma empresa, uma de assessoria financeira, é isso? De educação financeira? Na verdade, eu fiz uma parceria com uma amiga minha, inclusive uma amiga desde a faculdade, da universidade, que é a Verna Iocono. A Verna já é uma investidora arrojada, a gente vai falar sobre isso aqui, né, sobre o investidor arrojado. E eu sou uma investidora moderada. E a gente já vinha conversando muito sobre esse tema, sobre a importância da educação financeira, e eu já tinha a ideia de gerar um curso, né, de produzir um curso para que a gente pudesse alcançar o máximo de pessoas possíveis nessa área de organização financeira. E aí a Verna, com toda essa qualidade dela da área de investimentos em bolsa, né, em ações, a gente uniu o útil ao agradável, mas na verdade nós não temos uma sociedade, não temos uma empresa, a gente faz trabalhos individuais, e foi a oportunidade que surgiu de fazer um curso ano passado, e a gente já estava desenhando o segundo workshop quando realmente aconteceu toda essa questão da pandemia e a gente acabou precisando adiar. Mas foi um trabalho mesmo de duas pessoas interessadas no tema para divulgar e compartilhar. Ainda é um campo, assim, ainda uma mata muito virgem ainda aqui no Amapá, principalmente? É muito. Assim, é muito... agora, com a questão da disseminação do YouTube, né, dos influencers, isso está melhorando um pouco. Mas é tendencioso as pessoas aqui no estado, principalmente porque o nosso grande público econômico é servidor público. Então, o servidor público, ele tem um perfil, né, Diego? Ele já tem um perfil financeiro da forma como ele gerencia as suas finanças. Então, a gente tem aí, qual é o padrão do servidor público? Ele esperar o salário dele sair naquele determinado dia, ele ter, geralmente, alguns empréstimos ali comprometendo as suas finanças, né, Diego? E ele vai vivendo mês a mês ali, dependente daquela situação. Por outro lado, a gente tem um cenário que ainda é desbravador aqui, que ainda é um campo que não é sem a grande maioria, que são os empreendedores, né? Os empreendedores, eles já são mais arrojados para investimentos, para riqueza, para pensar no dinheiro e como o dinheiro se multiplicar. Não é essa a visão, geralmente, do servidor público. Então, quando a gente pensa no estado do Amapá, a gente pensa, o que gera economia no estado, né? Qual é esse consumidor? Qual é o perfil desse consumidor? E a gente sabe que o nosso estado, em sua grande parte, esse consumidor, ele tem esse perfil de servidor público, né? O empreendedorismo aqui, ele está crescendo cada vez mais, assim, isso está em ascensão, mas se você for comparar o Amapá com São Paulo, por exemplo,
né? A gente tem muito mais empreendimentos lá, as pessoas realmente nessa visão da iniciativa privada, e aqui a gente tem mais a iniciativa pública. Então, isso, a questão de falar de organização financeira, de repensar nas suas despesas, nas suas finanças, não era algo comum. Tanto que quando a gente lançou o workshop, muita gente procurou, nossa, eu nunca pensei em me organizar financeiramente, ou então, não, eu até tenho vontade, mas não quero encarar, né? Que é essa grande questão. Então, foi bem interessante, a procura é grande, é muito grande, uma área muito bacana. Luana, tem um rapaz que está comentando aí que eu não queria comentar, que ele está... Na verdade, eu não sei nem como excluí-lo, né, daí. Eu não sei nem, na verdade, não sei nem, na verdade, o que ele está fazendo aí. Com certeza ele está naquele grupo daquelas pessoas que não deveriam nem estar aqui ouvindo essa história, porque ele não tem essa maturidade para ouvir. Não, mas se ele continuar na live, ele vai se interessar pelo tema, que a gente separou aqui, quando, Diego, você me procurou, né? Luana, poxa, como a gente iniciar nesse mundo, né, dos investimentos? E aí, não sei qual é o nome dele, mas eu já te digo, meu amigo, eu trouxe aqui 5 passos para a gente iniciar aí, né, nos investimentos, e a gente ter uma vida próspera, né, em abundância, na nossa vida financeira, e acho que vai ser bem legal, vão vir uns insights, assim, bacana, mais ideias, acho que vai ser uma conversa bem boa, assim, com certeza. Luana, eu vejo assim, você falou do servidor público, né? Eu trabalho há muitos anos nessa área com concurso público. Sim, sim. A maioria dos servidores públicos de 2004, 2000 quem é servidor público hoje no Amapá, de 2004, 2005, aos dias atuais, possivelmente foi meu aluno, né? Em algum momento, assim, pelo menos alguma aula, alguma oficina, alguma revisão, eu trabalho, ou seja, então eu vejo muito essas pessoas querendo virar servidor público para melhorar a sua vida financeira, para ter prosperidade, tudo vai mudar, e eu viro servidor e os meus problemas acabaram. Né? E muitas vezes nós conhecemos aí servidores públicos que ganham muito bem financeiramente e estão, né, argolados à mendicância, né, e vivendo, né, sem exagero nenhum. Verdade. Né, sem nenhuma honra, né, emprestando dos amigos, familiares. Emprestando, né? Então, assim, é um tema. Eu tenho vários grupos no WhatsApp em que eu dou dicas, dou aulas para os alunos. Então, é um tema que eu cada vez mais vou estar passando para os alunos, para que entendam que o ser servidor público não é o fim dos problemas financeiros. Né? Pelo contrário, pode até ser o início, né? Pode até ser o início. Né? E aí eu queria que então, você comentasse para a gente esses pontos que você trouxe aí para a gente, os passos. Legal, Diego, bacana. Olha, essa questão do servidor público me preocupa muito, porque eu sou da classe, né? E além disso, eu já vou completar 7 anos trabalhando na área de gestão de pessoas. Então, eu vejo isso de perto, né? Eu convivo com essas dificuldades realmente do gerenciamento do dinheiro. E qual é a nossa grande busca? Realmente a estabilidade financeira. E falando um pouquinho desse cenário do setor público, olha, imagine, nós temos a garantia, né? Claro que não é 100%, a gente tem que saber lidar com o imprevisto da economia, mas a gente tem aquela garantia de que o nosso salário vai estar na nossa conta aquele dia. E isso já é um grande privilégio, né, para os servidores públicos. Isso faz com que eles queiram suprir logo todas as necessidades. Tem muita gente que entra no serviço público, às vezes, numa condição muito difícil, recebe aquele dinheiro e já tenta suprir todas as necessidades de todas as formas, e também não teve, talvez, até um direcionamento financeiro para recepcionar esse dinheiro, né, naquele mês e direcioná-lo da melhor maneira possível.
Então, é um exercício, é um hábito a gente olhar para as nossas contas, para as nossas finanças e ver como organizar, como estabelecer prioridades e depois como investir, né? O que é investir, como fazer os meus projetos serem realidade, né? Quantas pessoas, Morfeu, ganham bem, ganham muito bem, mas não realizam, né? Às vezes ficam realmente naquela situação difícil, sempre buscando desculpas, ou então sempre olhando para a grama do vizinho, achando a grama do vizinho mais verde. Então, como ser essa pessoa realizadora? Pessoas que não só tenham bens, mas experiências de vida, né, como viagens, cursos, conhecimentos. E aí a gente vai trazer aqui, então, 5 pontos que eu separei, que é um tema tão vasto, né, é tão bacana falar sobre isso, que eu preferi resumir para que a gente não se estendesse muito, né, para ser mais objetivo. Então, 5 passos para a gente ter uma vida financeira a nível de investidor, vamos dizer assim. E isso vale, gente, para qualquer categoria, tá? Tanto quem é do setor público, que tem a garantia do seu salário, tá? Tanto para quem é da iniciativa privada, que tem o seu salário, que tem seu emprego, mas tem aquela sempre incerteza. Será que eu vou continuar no meu emprego? Principalmente nesse momento, né, Diego, de pandemia que a gente está vivendo, que já trouxe tantas incertezas. Então, falar de dinheiro é fundamental, né? Então, vamos para o primeiro passo. O primeiro passo, Diego, é realmente a organização financeira. Então, quando eu falo em organização financeira, eu falo em encarar o teu problema de frente. É realmente, Diego, colocar no papel todas as suas despesas, suas rotinas mensais, tá bom? Suas despesas fixas, estabelecer quais são as suas despesas fixas. Depois, estabelecer suas despesas variáveis. Luana, o que são despesas variáveis? São despesas de rotina que você gasta, por exemplo, aquele lanche que você vai na padaria, aquele cartão de crédito que você usa para comprar sua roupa, algum serviço que você busca, que você vai, cabeleireiro, as mulheres que vão no salão, né, que vão fazer depilação. Então, serviços que você vai utilizando no dia a dia são despesas variáveis, né? E as despesas fixas são escola do teu filho, luz, energia, internet, enfim. Isso é muito importante, gente, vocês destrincharem isso em um papel, uma planilha, eu sempre falo isso. Tem gente que não quer encarar, Diego. Chega a conta, paga o boleto e pronto, sobrou dinheiro, ótimo, vai gastando, não vai visualizar o quanto que essas despesas estão impactando na sua vida, né? Então, primeiro passo, organização financeira. Entender quanto que eu estou recebendo de receita, tá bom? Quanto que eu estou recebendo, quanto é o meu salário. Aí eu faço uma pergunta aqui para os nossos telespectadores. Quantos de vocês já leram o contra-cheque na íntegra mesmo, né? Então, vamos aí. Quem realmente já visualizou o contra-cheque, escreve aí pra gente. Eu visualizo meu contra-cheque, eu olho meu contra-cheque. E aí eu te pergunto, quanto é descontado de imposto de renda do teu contra-cheque? Quanto é descontado de previdência, INSS, né? Para quem é da CLT ou quem é do Estado, Amprev, né? Comenta aí para mim que isso é muito bom, porque se você já olha, se você já visualiza o seu contra-cheque, Diego, isso significa um grande comprometimento com o que você está recebendo. Não é só olhar o que está caindo no banco, né? E outra, você visualizar o seu contra-cheque, você está cuidando do seu dinheiro. De repente, lá no seu contra-cheque tem algum valor que está pendente, algum valor que precisa ser ajustado, você acompanha os reajustes dos seus salários. Para quem é de CLT, e que trabalha com venda, meta, né? Que recebe aquele, como é que chama? Quando bate a meta, as comissões, né? Será que a tua comissão tá vindo bacana, certinho? Então, tem que olhar. Olhou o contra-cheque, pega toda a tua receita e bota lá na tua planilha. Receita. Depois destrincha as tuas despesas e divide elas em dois pacotes. Despesa fixa, despesa variável.
E a gente pode destrinchar depois, num outro momento, que seriam mais essas despesas. E aí você vai dizer se você ficou no vermelho ou se você ficou positivo no mês. Então, é o primeiro passo, Diego. É realmente você organizar a sua vida financeira. É um assunto que eu já tenho conversado, eu converso com algumas pessoas e tenho visto alguns vídeos no YouTube há alguns anos. Sim, sim. Eu li um livro, está até aqui atrás, eu estava olhando ainda há pouco, do Robert Kiyosaki, e é um assunto, assim, existe, desde criança, a gente, quando ouve falar em dinheiro, a gente, né, é ensinado como se fosse uma coisa ruim. Né? Isso, O verdade. dinheiro, né, ficar falando de dinheiro é coisa mesquinha, né? Uhum, O cara tem, porque quem tem dinheiro é porque roubou, porque está se matando de trabalhar, é né? Então verdade, Diego. essas coisas acabam vindo para a gente e a gente vai crescendo com isso, né? E eu acho que um momento como esse que você, né, a gente uma conversa simples, eu tenho certeza que deve ajudar muita gente a entender melhor que não é essa Com ideia certeza. do dinheiro. Né? Você falou desse primeiro ponto, essa organização. Tem inclusive um site que é Doutor Dinheiro, o nome, que ele faz essa planilha. E na verdade tem muitos recursos, Olha, né, que fazem essa planilha. sim, Né? Pode fazer num simples Excel, pode fazer numa agenda comum, né? Mas, pode, da forma né? como você se sentir à vontade. Isso que você falou, Diego, a gente chama de crenças limitantes, tá? Então, quando a gente vai estudar o comportamento humano, a gente vai identificar que a nossa educação, ela influencia muito no ser humano, no adulto, no ser humano adulto que a gente se torna. Então, quais são os nossos primeiros influenciadores? São os nossos pais, né? Ali, aquele que tem o irmão mais velho. O irmão mais velho, ele é um grande influenciador. Às vezes, mas Luana, eu não convivi com meu pai, com a minha mãe, eu convivi com a minha tia, com o meu tio. Eles são os teus primeiros grandes influenciadores. E o que acontece? Quando você convive com conflitos de dinheiro dentro de casa, o que gera na tua cabeça? Que você sempre vai ter sacrifícios durante a vida com dinheiro, porque é a realidade que você conhece. E muitos pais tiram do filho a oportunidade de conversar sobre dinheiro. Então, menino, vai para lá que dinheiro não é conversa de criança. O que vai gerar na criança? Sempre o medo de conversar sobre dinheiro. Aí, Morfeu, como é que isso se materializa na vida adulta? A pessoa ela não encara o problema dela com dinheiro. Porque lá atrás, no subconsciente dela, o dinheiro é um problema que não pode ser encarado, entendeu? Então é bem legal também, uma das coisas que a gente sempre conversa quando eu faço consultorias individuais para pessoas que são endividadas. Então, pessoas às vezes que não têm uma organização, uma visão ampliada da sua vida financeira. Eu atuo, meu público-alvo é principalmente essas pessoas, né? Então, eu sempre busco esse passado, a gente sempre busca... Me fala como era a tua educação, como que você cresceu. E é muito visível as pessoas que, de alguma maneira, tiveram dificuldades com dinheiro e elas repetem as mesmas atitudes na vida adulta. Então, é muito bacana, assim, visualizar sobre essa perspectiva. E Lona, você falou dos pais, desse primeiro contato, que fazem esses comentários sem nenhuma intenção maldosa. Sim! Né? Não é pensando de atrapalhar a vida financeira do filho quando estiver adulto. Não é essa a ideia. Mas é o que acaba acontecendo, né? É verdade. Na verdade, assim, se você for ver, não só na vida financeira, mas existem outros aspectos que a convivência familiar ela influencia. E, de fato, de modo algum, os pais, em sua grande maioria, fazem para acertar, né, para ter uma boa educação. E muitas vezes são pais influenciados pelos pais que tiveram, né? Então, é uma cadeia emocional e quando a gente fez o curso, algo que eu bati bastante no primeiro módulo do curso foi, se você consegue identificar agora, Diego, se você consegue identificar agora, no momento adulto, de consciência, as suas atitudes que são negativas para a sua prosperidade, encerre ela agora.
porque você tem conhecimento dela. Então, não propaga para a tua geração. Né? Então, é algo que eu sempre trago para a gente conversar nas rodas que a gente está, ou quando eu estou conversando com alguém. Se você identificou uma limitação, uma crença limitante que a gente chama, né? Encerra ela aqui, na tua geração. Contextualiza, conscientiza essa crença e diz assim, não, isso aqui eu não vou passar para o meu filho, porque quando ele estiver numa situação em que eu estou agora, eu quero que ele tenha uma inteligência emocional para lidar com isso. E aí você pode buscar, eu sempre digo assim, quando a gente assume que a gente está em eterno aprendizado, Diego, a gente se torna muito mais produtivo para as outras pessoas. Quando a gente se coloca numa posição de que a gente sabe tudo, principalmente os pais têm muito essa responsabilidade de ter respostas para tudo, né? Porque é um porto seguro. Mas chega um momento que quando você assume, ó, eu não sei lidar com essa situação, eu vou buscar alternativas para lidar com essa situação da melhor maneira, você com certeza vai gerar uma educação no seu filho de oportunidade, de abundância, de prosperidade. Então, se você alguém que está nos assistindo, está nessa condição de uma vida financeira difícil e percebeu nesse momento que tem passado esse sacrifício para o filho, e entende que pode ser diferente, pronto, é o começo, né? É o começo de uma relação e de influenciar uma geração melhor, uma geração mais crítica, mais consciente da sua realidade financeira. Então é muito bom mesmo a gente pensar sobre esses aspectos. Precisamos falar, não é, sobre dinheiro, não é? Precisamos falar sobre dinheiro. E existem muitas piadas sobre isso. E essas piadas muitas vezes são piadas maldosas que acabam prejudicando. Por exemplo, se a pessoa fala assim, mas eu não tenho, né? Eu vou falar de dinheiro se eu não tenho, né? De repente não tem, porque eu não gosto de falar sobre ele. Exatamente. Se você não tem dinheiro, então vamos começar a pensar agora possibilidades de você ter, né? É aquela situação de você sair da zona de conforto. Olha só, Diego, tem um tema que eu gosto muito de trabalhar, mas às vezes algumas pessoas acham um pouco agressivo. Geralmente, a gente tem dois tipos de pessoas. A pessoa proativa na sua vida, né? Não vou dizer que esses dois tipos que eu vou elencar agora são somente esses dois tipos, que não existe outro, não. Gente, tudo tem exceção. A gente traz alguns padrões que é para exemplificar melhor, né? Então, a gente tem a pessoa proativa, que ela faz acontecer, ela é ativa, ela é dominante na vida dela. E a gente tem, às vezes, aquela pessoa vitimista, que ela espera as circunstâncias serem boas para ela se sentir feliz, para ela se sentir próspera, para ela estar numa zona de felicidade. E aí, quando isso não acontece, o que ela pensa? Ah, eu estou nessa situação porque o fulano não é assim comigo, porque a vida me colocou nessa situação que eu estou, porque se a minha família tivesse feito tal coisa, eu não estaria aqui. Então, a condição atual dela sempre é vinculada a alguém, ou alguma situação que aconteceu. O proativo, o que ele faz, Diego? O proativo, ele fecha os olhos para o que trouxe ele não se permite estar naquela condição, ele não se permite se prender àquilo. Então, o que ele vai pensar? Ele vai falar, epa, o que eu posso fazer? O que eu posso, em que eu posso me engajar? Que ações eu posso tomar para sair dessa situação? Então, eu estou desempregado? Beleza. Então, eu vou começar a fazer um currículo aqui, eu vou bater de porta em porta, vou ligar, vou falar com um amigo. Meu amigo, eu quero trabalhar, se tu puder me indicar e tal. Então, olha só o que a gente chama de mindset, né? Na área do comportamento do coach, a gente chama de mindset, que é, olha o tipo de pensamento que você tem diante das circunstâncias. E a vida financeira, ela não é nada diferente disso. Né? Muitas vezes a gente culpa a nossa situação financeira por circunstâncias, pessoas, mas na verdade, Diego, nós tomamos as decisões para estar ali, né? A gente quis ir lá e emprestar o dinheiro, a gente quis emprestar um dinheiro para aquele colega, para aquele amigo, que a gente sabia que ele não ia ter condições de devolver e de repente aquela amizade se acabou por causa daquele empréstimo, né?
com relação a isso, eu sempre digo, gente, empréstimo é doação. Se eu vou emprestar para o Diego R$ 200, eu vou tirar esses R$ 200 que não vai me fazer falta, tá? Uns R$ 200 que eu estou dando para o Diego. Mas, claro, eu não vou dizer, Diego, estou te dando esse dinheiro. Você vai criar um compromisso comigo de devolver. Aliás, afinal é um empréstimo, né? Só que, Diego, caso você não me devolva, esse dinheiro ele não vai impactar na minha vida financeira. E eu já estava consciente, ou por te conhecer, ou por saber do risco da operação, que esse dinheiro poderia não voltar para mim. Então, às vezes, a gente cria tantas situações que a gente mesmo se coloca, que a gente só joga a culpa para o outro, né? A culpa para o outro. Então, eu convido, olha aqui, o Pablo falou, acaba com a amizade. É muito comum o empréstimo acabar com a amizade. Para mim, na minha transmissão aqui, ela travou os comentários, eu não consigo mais ver. É muito comum, né? Acabar a amizade, dinheiro, Diego, acaba relacionamento. Relacionamentos de homem e mulher, né? De companheiros. Tem brigas na família. Então, se realmente você não olhar para a tua vida financeira de uma maneira inteligente, de uma maneira autorresponsável, você vai sim se distanciar das pessoas, você vai sim brigar com as pessoas, porque isso é natural, porque você vai gerar culpa para o outro, né? Joana, essa é uma verdadeira aula de educação financeira, né? Você colocou o primeiro ponto, organização, os 5 passos que você vai elencar. O primeiro passo é a organização financeira. Isso. O segundo passo que eu separei aqui, Morfeu, é a questão da reserva de emergência, tá bom? Veja só, são 5 passos que eu trouxe aqui para você começar a ser um investidor, tá bom, gente? Olha, a Florence está aqui comigo. Verdade, melhor emprestar sem expectativas, que aí, se você receber, já é uma vantagem. Esse tipo de pensamento é muito tranquilo, gente. A gente realmente deixa a gente numa zona muito confortável. Legal, bacana, o pessoal está comentando aqui, legal. Então, vamos lá. Eu não estou vendo mais, mas aí fica para que você comente quando tiver algum importante. Tá certo. E aí, Diego, o segundo passo, então, que a gente traz, você vai me monitorando no tempo, Diego, que eu adoro falar. O segundo passo que a gente traz é a reserva de emergência. Depois que você organiza a sua vida financeira, você realmente encara de frente isso, você visualiza os seus gargalos, identifica as despesas que você está pagando muito alto, que você pode pechinchar para diminuir, taxas bancárias, taxas de banco que você muitas vezes nem utiliza o serviço daquele banco, você está pagando uma taxa, uma cesta básica altíssima para aquele banco, né? Então, quando você analisa todos esses detalhes, a gente vai para um tema muito importante, reserva de emergência. Diego, imagina as situações que a gente vive na nossa vida, de imprevistos, né? Que você tem que tirar um dinheiro rápido para salvar uma situação, para atender uma circunstância. O que acontece na maioria das vezes? Você não tem dinheiro disponível. Aí você vai, a primeira coisa que você pensa é emprestar esse dinheiro. Seja de um amigo, seja do banco, seja de alguém que trabalhe com isso, enfim. Você pensa em emprestar para que você sane aquela situação. Ou você recorre para quem? Para o crédito, né? Que é a ilusão do dinheiro. É o cartão de crédito. E aquele imprevisto que surgiu, que você estava vivendo uma vida ali no limite, mês a mês, te tira totalmente do eixo. Isso são imprevistos. E o que são os imprevistos mais relevantes que a gente precisa considerar? É claro que cada um, Diego, tem o seu tipo de imprevisto relevante. Mas eu vou elencar aqui alguns exemplos. Doença. De repente, nossa, uma crise que deu em você, você precisou passar por uma cirurgia de emergência, precisou se submeter a alguma situação cirúrgica, você vai precisar de dinheiro para aquilo, né? Bater o carro, né? Quantas pessoas já não tiveram uma situação como essa? Caramba, bati o carro, poxa, o cara não me pagou, não aconteceu, aí teve aquele dinheiro. Então, o que é reserva de emergência? O nome já diz. É você separar uma parte do seu orçamento, tá bom?
e deixar ele reservado para alguma emergência que aconteça no decorrer dos meses, do ano que você está vivendo. Isso vai fazer com que você impeça você de ter que fazer empréstimos e bagunçar a sua vida financeira. Tá? E o que é o ideal para uma reserva de emergência, Luana? Por exemplo, vamos lá, você que é CLT, que você está aqui com a gente, você é funcionário de uma empresa. Você está recebendo o seu salário, é muito bom, então salário mínimo, enfim, você está com aquele dinheiro todo mês, mas de repente a gente entra numa pandemia, a empresa não consegue se manter e ela precisa cortar gastos. E você, que você não estava prevendo, é demitido da empresa. E aí, você precisa de um tempo para quê? Para se reerguer emocionalmente diante daquilo e também financeiramente para você ir atrás de outras oportunidades. Só que as pessoas, elas ficam só com seguro-desemprego na maioria das vezes e tem gente que nem tem, porque às vezes trabalha em parceria como autônomo, então não tem nem os direitos, né? E aí você fica naquela situação, meu Deus, o que eu vou fazer? Se você tiver construído a sua reserva de emergência, ela vai te permitir alguns meses pagando as suas despesas fixas até você conseguir um novo emprego, uma nova oportunidade, né? Então, qual seria a quantidade de reserva de emergência? O que os especialistas indicam é que seja pelo menos 6 meses o total de 6 meses do seu custo de vida. Tá? Tem gente que tem um custo de vida de R$2.000, mas tem gente que tem um custo de vida de 5, de 10 mil, que precisa ser avaliado e organizado. Depois que você avaliou e organizou, então eu vou somar isso e vou atrás da minha reserva de emergência. Então, todo mês você já vai separar sagrado, Diego, aqueles R$1.000, aqueles R$500 que já vai para a tua reserva de emergência, o dinheirinho que está lá. Pode perguntar. Já ia perguntar. A questão é aproveitar quando você dá uma respirada e eu faço uma pergunta. Faça, que a mulher fala demais aqui. Isso é muito bom, a sua referência, você já deve ter ouvido falar, algumas pessoas já devem ter comentado várias vezes para você é muito jovem, né? É muito elegante Obrigada. é mulher, né? E é mulher comentando sobre educação financeira, né? As semelhanças com a Natália Arcuri são muito grandes. Né? São muito grandes. Inspiração também ela, né? Pois é, que eu imagino, né? Eu imagino, porque ela tem feito nas redes sociais, no canal dela no YouTube, ela tem feito muito esse serviço de educação financeira. É verdade. Né? E que ela usa uma expressão não muito elegante, né? Que ela usa a expressão desfuder. Né? Desfuder a nação brasileira. A nação brasileira. Né? Então, que não é muito elegante, mas ela é muito clara, né? Que é exatamente é verdade. Né? Eu falo assim, a questão ela e outros educadores falam muito em viver. A pessoa, assim, primeiramente, tem que pensar em viver ter um padrão de vida menor do que ganha. Né? Começa primeiramente na sua mentalidade. Né? Então, né, se você recebe R$1.000, você recebe R$2.000, porque aqui a gente está falando para todo mundo que está nos assistindo, quando há uma má impressão que quando a gente fala de investimento, de educação, parece que isso é coisa de quem tem dinheiro, e não é, né? Sim, não é, exatamente. Quem trabalha no comércio, quem trabalha, né, quem trabalha só com vendas aí nas redes sociais. Então, assim, se você tem uma renda de 2.000, eles sempre falam para, primeiramente, mostrar para você entender que não tem 2.000, né? Exatamente, Diego. Né, e trabalhar assim, olha, então eu não tenho, né? Você tem 2.000? Não tenho 2.000. Eu ganho 1.800, né? Eu ganho 1.700, né? Que é uma ideia. Então, começa a falar para você que você não tem, e aí você começa a se organizar. Eu sei que quando a gente fala de reserva de emergência, a gente também, desde muito criança, todo mundo aprende a deixar o dinheiro na poupança. Né? Então, é recomendado você... Qual é um outro caminho? Se você não recomenda a poupança, você recomenda ele guardar onde esse dinheiro? Bacana.
Bacana. Bom, primeiro ponto para começar. Esse pensamento da gente viver abaixo do que realmente a gente ganha, isso é ser inteligente. Porque a gente vive acima, muitas vezes, não é para agradar a nossa necessidade. Porque a nossa necessidade pode ser até menos do que a gente está vivendo. Às vezes é para agradar o olhar do outro, né? Os outros. Ah, fulano ganha. Como é que ele não tem um carro daquele... Né? Por que ele anda com carro popular? Por que ele faz isso? Então, são tantos porquês que você quer responder com o seu estilo de vida, né? Então, fica a dica que o Diego falou de repense suas necessidades, né? Às vezes, elas não são as necessidades que você está tentando suprir. Pode ser que essa necessidade seja do outro e você está se colocando isso e sufocando a sua vida financeira, tá? Então, com relação à reserva de emergência, realmente, de fato, a gente está num cenário, Diego, até reservei aqui alguns dados, né? A reserva de emergência, primeiro a gente tem que entender a característica dela. Ela é um investimento, ela é um dinheiro que você precisa ter de fácil acesso. Porque para que é a reserva de emergência? Para você suprir uma emergência. Então não adianta você querer pegar esse dinheiro e colocar num investimento ou no banco ou numa corretora, a gente vai falar sobre isso, e aprisionar esse dinheiro lá. E aí, de repente acontece a reserva, você vai tentar resgatar, você não pode, porque senão você vai perder dinheiro, dependendo do tipo de investimento. Ou se você não vai conseguir resgatar naquele dia, só vai cair na tua conta no outro dia. Então, reserva de emergência tem que estar num local que seja fácil você alcançar, porque ela vai atender uma emergência, tá? Então, qual que é a orientação que a gente sempre dá para você guardar essa reserva? A gente está agora, Diego, com a taxa Selic a 2,25%. Isso para renda fixa, que é a renda mais conservadora, é aquela que a probabilidade de você perder dinheiro é quase zero. A gente nunca pode dizer zero totalmente, mas é quase zero. Então, essa taxa Selic nesse nível, ela não dá boa rentabilidade para renda fixa. Só que ainda assim, existem alguns lugares de renda fixa que são ideais para se manter a reserva de emergência. Porque, veja, a gente não quer que a reserva de emergência seja algo que se multiplique a longo prazo. Porque para isso acontecer, eu vou precisar pegar esse dinheiro e colocar num investimento que seja mais arriscado, que seja aprisionado por mais tempo. Então, a reserva de emergência ela tem que ser visualizada como emergência, algo que eu alcance imediato. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês. Ainda tem o Tesouro Direto, que apesar da taxa Selic ser baixo, ele é de liquidez diária, Tesouro Selic Direto. Então, você deposita, você pode entrar no site do Tesouro Direto, que tem todas as informações, tem um simulador, é muito fácil, gente. Não tenham medo de conhecer esse mundo. Entrem, acessem aí na casa de vocês o Tesouro Direto. Ou você pode também se cadastrar no banco de corretora como Modal Mais, Exinvest, Rico. Tem várias opções no mercado, né? E elas são gratuitas. Então, você entrar nesse banco é gratuito. E lá você vai ter disponível alguns tipos de renda fixa. E você pode depositar sua reserva de emergência. Se você quiser tirar, dependendo do horário também, do horário de transação financeira, ela cai no mesmo dia e você já consegue mandar para o seu banco para sacar. Então, quais seriam as oportunidades? Tesouro Direto, tá? Tesouro Direto Selic, apesar de que a gente sabe que a Selic baixou muito, mas olha só, reserva de emergência não é para investimento, é para sanar algumas despesas. Tem a poupança, que não está rendendo basicamente nada, porque a taxa Selic baixando, a poupança é 70% da taxa Selic, então imagina, se a taxa Selic já está baixa, a poupança está mais baixa ainda. Exatamente, ela chega a ganhar, ela chega a perder da inflação, então ela realmente acaba não sendo um bom negócio. Além da poupança, você só tem o rendimento no mêsversário dela, né? Ela não tem um rendimento diário. Então, a poupança, ela realmente não é o melhor negócio. E o terceiro, Diego, diga.
Não, complete com o terceiro, eu faço a pergunta. E o terceiro exemplo, uma terceira sugestão que eu posso dar, são bancos virtuais, Diego, que estão no mercado. Inclusive, eu sou cliente de um desses bancos virtuais, que eu vou compartilhar, que nossa live é uma conversa, que é o Nubank. Tá? O Nubank, ele é uma conta de rendimento, tá? Ele não é um banco como um banco do Brasil, que você conhece, o Banco Inter, que é um banco virtual. Ele é como se fosse uma operadora de pagamentos, uma operadora de gerenciamento de dinheiro, de depósitos, mas ele é tão seguro, tá? Dependendo da quantidade de dinheiro que você deposita lá, ele tem um fundo garantidor de crédito, que caso esse banco quebre, ele te garante até R$200 mil da devolução do que você colocou lá. Então, esse cenário é muito difícil acontecer, mas a gente também não pode deixar de falar. E o Nubank, você deposita o seu dinheiro lá, é uma conta normal, você deposita o seu dinheiro lá e ele está rendendo 100% do CDI. E a gente pode também falar sobre essas taxas depois. Ele rende melhor que a Selic, que o Tesouro Direto, aliás, ele rende melhor que o Tesouro Direto, rende melhor que a poupança, e você pode deixar sua reserva de emergência lá. Então, são algumas sugestões que a gente pode fazer para que a sua reserva de emergência fique ali segura e que tenha um certo rendimento, por que não? Né? Já que é um dinheiro que você vai depositar e guardar para alguma situação. Então, pelo que eu pude observar, então, quando se fala essa possibilidade de pegar o dinheiro rapidamente, né, são os economistas chamam de liquidez. Sim. Um investimento com alta liquidez. Então, pelo que eu pude observar, então, a liquidez é fundamental na reserva de emergência. Na reserva de emergência. Então, a liquidez e a rentabilidade são inversamente proporcionais. Né? Exatamente, porque se eu tenho um investimento que ele tem uma rentabilidade maior, é um investimento que ele vai precisar de mais tempo para ele produzir essa rentabilidade. Então, ele vai ter que ficar aprisionado. Se eu tenho uma rentabilidade menor, muito provavelmente a liquidez é mais rápida. Porque imagina, vamos dizer que você deposite hoje e você precisa tirar amanhã. É um tempo muito curto para o seu dinheiro começar a se multiplicar, entende? Então, realmente são inversamente proporcionais. O ideal para uma reserva de emergência é realmente o lugar que você colocar, você poder acionar com rapidez, né? Com facilidade. Com a liquidez diária, né? Com a liquidez diária, exatamente. Quando vocês entrarem nas corretoras, vocês geralmente vão ver a expressão D mais 0, D mais 1... Isso é liquidez. Então, D mais 0 cai no mesmo dia. Você resgata do tesouro, cai no mesmo dia. D mais 1, você solicita o resgate, ele vai cair no outro dia. Então, tudo isso você tem que avaliar. Às vezes vai ter investimento que é D mais 3, ou seja, você solicita, ele vai cair só daqui a 3 dias. Então, esses detalhezinhos que tem que observar. E quem está assistindo a gente e de repente ainda não está operando nenhum banco digital e nenhuma corretora. Sim. Né, de repente já está vendo isso, está achando muito longe de uso, mas isso é de extrema facilidade, né? Entra num aplicativo desse, tem o Tesouro Direto, tem aplicativo, né? Você instala no seu celular, os outros bancos também, o Inter, Modal Mais, outros bancos, né, que é uma facilidade tão grande, né? Porque ficam lá aqueles produtos, né, todos bem descritos, né, ou seja, uma pessoa que consegue, eu faço uma comparação assim, uma pessoa que consegue operar o WhatsApp, ela consegue operar, né, aquilo ali, né, porque, claro, obviamente, com essas leituras, com esses cuidados, mas estou falando assim, consegue operar, desde já consiga entender alguns conceitos, né, aí assim, não precisa ser um doutor em economia de Harvard para fazer com certeza. da taxa Selic, né, do Tesouro Direto, né? Então, com certeza. Assim, né, um papel assim, extremamente importante que a pessoa está fazendo para ela mesma, né, e para a economia, né, para a família inteira. Né? Porque, como você falou mais cedo, isso acaba destruindo muitas famílias. E assim, Diego,
Diga. Tudo é você se interessar, né? E você buscar o conhecimento, né? Poxa vida, quando a gente quer alguma coisa, o que a gente faz? A gente se dedica, a gente estuda, né? A vida financeira, ela não é diferente. Então, nós, de alguma maneira, temos um certo conhecimento. Claro, ainda temos muito a aprender. Sim. Mas o pouco que nós sabemos é derivado do quê? De leitura, de pesquisa na internet, né? De conversar com pessoas que entendem. Então é tudo você realmente buscar o conhecimento que você vai com certeza ficar cada vez mais experiente nessa área. Eu quero perguntar para que dê tempo para a gente falar bem se atualmente você está com algum curso disponível na internet ou algum material que você esteja disponibilizando para Aham, venda. Eu queria que você deixasse aí pronto. para quem estiver assistindo onde te achar, como é que entra em contato com você. Aham. Bom, por enquanto, eu não estou com curso, eu estou estudando a possibilidade da gente lançar um curso online sobre educação financeira. Sempre me acompanhar pelo Instagram, que lá a gente já vai começar a produzir conteúdo nesse aspecto, e quando esse curso for realidade, com certeza a gente vai lançar lá. Então, por enquanto, eu faço a consultoria individual online, né? A gente faz um pacote de 3 sessões, que é para fazer esse direcionamento da tua vida, na tua organização financeira. E aí os próximos passos você vai dando, a gente vai visualizando as tuas necessidades e aí vai te encaminhando. Mas esse primeiro momento são 3 sessões que a gente fecha para te direcionar e organizar a tua vida financeira. Excelente. Laura, eu Legal. estava vendo também que tem, você falou do Tesouro Direto, tem investimentos ali, para quem ainda não está ambientado com Sim. Tesouro Direto, tem investimentos Uhum. ali, assim, com um valor baixíssimo, né? Com 30 Baixíssimo, 30 reais, né? reais. Isso, exatamente. Ó, uma coisa bem legal, então, já pegando esse ponto, eu vou passar para o terceiro e quarto ponto, que os terceiros e quartos passos, né? O terceiro e quarto passo que eu separei para você chegar a ser um investidor. Então, olha só, você já organizou sua vida financeira, compreendeu e tem na ponta da língua tudo que você gasta, quanto você ganha, o que descontam do teu salário, enfim, você tem total conhecimento disso. Aí depois você já começou a pensar na sua reserva de emergência e já começou a separar o seu dinheirinho para a reserva de emergência. E já se cadastrou num banco online, como a Nubank, por exemplo, e já está guardando sua reserva de emergência lá, ela já está rendendo pelo menos 100% do CDI. Tá tudo certo. O terceiro passo, gente, agora é a gente identificar qual que é o teu perfil de investidor. Isso é muito importante, porque depois que tu ultrapassas a reserva de emergência, agora sim você vai poder pensar em investir. Porque não tem lógica você começar a ser um investidor se você não tem garantias aqui para situações do teu dia a dia. Então é importante isso. Tem muita gente que quer logo pegar o dinheiro e investir em bolsa e vai perder tudo, vai chorar e vai colocar a culpa na live. Aí não é Então, é educação, muito. isso não é educação financeira, aí Aí não é. Aí não não. é educação financeira. Então é muito importante agora a gente entender o teu perfil, né? Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa mais conservadora, ou seja, aquela pessoa que não, eu ganho meu dinheiro, eu não posso perder R$ 1 para mim fazer diferença, né? Não, se eu fosse colocar num negócio desse que a Luana tá falando aí, eu vou colocar no menos risco possível, para eu sempre ver meu dinheirinho lá. Então, se esse é o tua personalidade, você é um conservador. Conservador que não gosta de assumir riscos, que ainda que a rentabilidade seja menor, mas você ali está com seu dinheirinho garantido, né? E o outro perfil é o moderado. O moderado não, o moderado ele se arrisca um pouco mais, mas sem tirar o pé do conservador. Ele tem grande parte dos seus investimentos em renda fixa, que são mais tranquilos de se administrar, estão ali seguras, não tem possibilidade de você perder dinheiro. Mas ele pega ali uns 15%, 7, 5% do seu dinheiro e investe ali, de repente, no fundo imobiliário. Ele vai ali, entra no home broker ou entra ali na bolsa de valores e já começa a comprar uma açãozinha, mas nada que vá prejudicar a vida financeira. Então, ele é um conservador com um pezinho, né, no arrojado, vamos dizer assim. E tem o investidor arrojado, o investidor mais agressivo. Aí esse não, ele realmente ele quer
desbravar aí essa selva, né, que é a renda variável, que são os fundos imobiliários, fundos de ações, enfim. Essa renda variável, a rentabilidade dela, gente, é muito maior. Se você imagina que hoje tem investimento que está rendendo a 2,25% ao ano por causa da taxa Selic, no home broker, na Bolsa de Valores, você consegue investimentos a 20% ao ano, até mais. Tem gente que duplica, aumenta 50%, dobra. Então tem gente que pode ficar muito rico, mas também a probabilidade de você perder tudo é muito grande. Então, você vai precisar se conhecer. Eu, por exemplo, eu sou moderada. Eu não sou uma investidora arrojada, porque eu tenho eu tenho uma certa personalidade de controle. Então, eu gosto de ter a certeza de que aquilo que eu estou caminhando, de alguma maneira, é seguro, né? Eu não vou me patinar. Mas o meu esposo, por exemplo, Diego, ele é arrojado. Então, quando ele pega ali, ele tem um dinheiro que ele quer ali entrar na selva, ele vai, investe mesmo e vai estudando o cenário. Então, isso vai depender muito do teu tipo de personalidade. Que vai cair no quinto passo. Mas antes do quinto passo, diga aí, Morfeu, a pergunta. Eu queria informar que a gente está... Já vai acabar. Não sei exatamente o momento que começou, a gente está para encerrar. Tá bom. Vamos botar até a última notificação. Vão dar 20 segundos e ele notifica, né? Então, diga. Eu queria dizer para quem está nos assistindo que, para entender que esses bancos digitais, quando a pessoa entra no banco desse, sim, eles fazem o teste para fazer o perfil dela. Eles já isso! Respondem, né? Isso, perfeito. Já sabe o seu perfil, né? Exatamente, boa, você me lembrou disso. Toda vez que você for se cadastrar num banco de corretagem, você já vai ter acesso a um teste logo no início para você identificar qual é o seu perfil de investidor. Porque olha só, se você for um conservador e for querer encarar a selva da Bolsa de Valores, gente, vocês vão pirar o cabeção, porque vocês vão perder dinheiro. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, Morfeu. Você imagina que nós temos investimento, né, na Bolsa de Valores, e assim, quando iniciou a crise do Brasil, a crise política, nós entramos em uma crise econômica, a Bolsa despencou. Nós perdemos tanto dinheiro que se realmente você não tiver um controle de que aquilo é temporário, que as coisas elas vão mudar de acordo com o cenário político, você se desespera, você, meu Deus, acabou tudo, perdi tudo. Então, realmente, você tem que ter personalidade específica para determinado tipo de investimento. Controle emocional, né? Controle emocional. A gente está falando muito aqui dos bancos digitais, você hesitou aí no Bank, né? Eu sou usuário do Banco Inter e ótimo. Isso é um dos fundamentos da organização, né? É sair desses grandes bancos. É difícil sair completamente deles, mas tentar utilizá-los, né? Utilizá-los o mínimo possível, porque assim é de uma maldade tão grande cobrar como os bancos fazem para a população, né? Cobrar. Você tem toda a razão. Né? No escritório de advocacia eu já analisei vários contratos. Imagino. Com taxas altíssimas, banco fazendo empréstimos para a pessoa que está desesperada a mais de 20%. Meu Deus, meu Deus. Entendeu? Então, quer dizer, muito maior do que um agiota da rua. Fazendo a 20%. Né? Hoje em dia tem banco digital cobrando 1,3% um empréstimo. Né? Então, tem banco lá, grandão, cobrando mais de 20%. Então, isso, muitas vezes, a gente leva para a apreciação do judiciário e ainda existem alguns magistrados que, depois da pessoa ter feito assim, anos pagando juros abusivos, simplesmente ainda existem algumas decisões que pedem só para suspender. Quer dizer, o cara emprestou 5 mil, ali já pagou 20 mil, 25 mil, aí o juiz chega lá e fala assim, tá bom, suspende. Ou seja, tudo bem, o crime compensou, né? Porque exatamente. Né?
Então, assim, o que é importante que todos que estejam nos assistindo, assim, que dá uma olhada nesses bancos digitais, eles estão ganhando mercado, eles estão entrando no mercado, né? E são opções muito interessantes. Né? E são confiáveis, né? Sim, é o sim. novo. Tudo que é novo realmente dá aquela, né, incerteza. Mas eu te confesso que eu sou uma usuária 100% de banco digital. Eu permaneço com a minha conta em um banco específico por questão de instituição, né? A minha instituição paga só por esse banco, mas eu tenho a 25 portabilidade. segundos. Oh, gente, mas ó, o quinto passo é conhecer sobre investimentos. Então, estudem, que vocês chegarão lá com certeza. Obrigada, Morfeu. Obrigado, mano. Obrigado pelas palavras. Eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. Obrigado você que Tomara. acompanhou até aqui. Está encerrando a transmissão, mas eu vou deixar